Olá, fazendo um teste de microfone aqui, deu certo, foi jóia. Hoje está no jeito. A todos os irmãos e convidados que estão aqui, a nossa saudação em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória, não apenas agora, mas pelos séculos dos séculos, enquanto vivermos, precisamos dar glória a Deus. Dar glória pela nossa saúde, dar glória pela nossa convivência, pelas amizades, pelo emprego, e assim ser grato a Ele. Então, nesse nome bendito do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós saudamos a igreja. Preparando-nos para o culto é uma oferta do serviço nosso a Deus, e essa oferta tem que ser recebida por Deus. Caim ofereceu uma oferta que Deus não aceitou. Abel ofereceu uma oferta que Deus aceitou. E nós, quando oferecemos o culto, temos que lembrar que Deus precisa aceitar o culto que estamos lhe oferecendo. Mateus 5, 1 a 3 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O verso 3, na Bíblia judaica, diz assim: Bem-aventurados, quão abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É nesse olhar de Jesus para aquela multidão que nós vamos agora pedir a Deus que nos abençoe, para que nós sejamos pobres de espírito. Eu explico, não fica preocupado não. Jesus está falando que aquela pessoa que se achava toda boa, eu vou ao céu por minha conta própria, porque eu sou bom, porque eu sou misericordioso, porque eu dou esmola, esse não era pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que falava assim: meu Deus, eu não tenho merecimento, só em Jesus Cristo eu tenho a possibilidade de chegar ao céu. Então, como pobre de espírito, nesta noite, vamos pedir a Deus que esteja aceitando o culto desses pobres de espírito. Senhor Deus dos céus, estamos nos preparando para te ofertar o culto que devemos a ti, o culto que é serviço nosso para exaltar o teu nome, o culto que é serviço nosso para prestar adoração a ti, o culto que é serviço nosso para pedir a ti a misericórdia. E é nessa misericórdia que queremos te pedir que esteja nos aceitando e aceitando o culto que vamos te oferecer, em nome de Jesus. Amém. Cantaremos o hino número 6, Doxologia, e nos colocaremos em pé para cantar esse hino. Supremo benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. A igreja pode sentar-se. E estarei lendo João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículos de 5 a 10. Primeira carta de João, capítulo 1, de 5 a 10. Vamos ler juntos? Vamos fazer um exercício de nos colocarmos em pé outra vez para lermos esse texto juntamente, a uma só voz assim? Vamos lá? Ora,
Amém. A igreja pode sentar-se. Farei um breve comentário sobre o pecado e quero convidar o irmão Marcos para que esteja aqui à frente, fazendo uma oração de confissão por nós todos. O pecado é o que leva uma pessoa para o inferno. Jesus é o que leva para o céu. Mas como isso? O apóstolo que trabalhou com Jesus por muito tempo falou assim: nós não confessarmos o nosso pecado, nós não temos condições de pedir, aceitar ou receber o perdão. Então ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Jesus vai nos oferecer o perdão. Então esse perdão é que nós vamos buscar agora com oração pelo nosso irmão Marcos. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, na terra, no ar, em todo lugar onde é invocado o Seu nome. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por essa grande oportunidade, Deus. Podemos subir à Tua casa para chegarmos aqui, ó Deus, e entregar o louvor, que a Ti somos devedores. Nós Te agradecemos por esse tão grande privilégio. Mas, ó Deus, para isso, ó Pai, nós temos algumas demandas, ó Deus, em nossa vida, ó Pai, alguns pecados, ó Deus, que nós realmente, ó Pai, em algum momento, ó Pai, não fomos, Senhor Deus, suficientemente fortes, ó Deus, para resistir, e nós queremos te pedir perdão por esses pecados. Queremos, Senhor Deus, clamar a Ti, ó Deus, assim como o salmista, ó Deus, clamou, Deus, pelo pecado que constantemente estava diante dele, ó Deus, assim também está diante de nós, muitas das vezes, ó Pai, e precisamos, Senhor Deus, entregar a Ti, ó Pai, a nossa total dependência, ó Deus, e dizer, Senhor Deus, em nome de Jesus, que Tu tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Ó Deus, a Tua palavra nos ensina que o Senhor não faz menção mais deles, ó Pai, pelo contrário, o Senhor lança no mais profundo dos mares, ó Pai, e lá, ó Deus, permanece, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, olhar para a Tua cruz, ó Deus, e ver, ó Deus, o sacrifício, ver, Senhor Deus, o Teu amor por nós, Senhor Deus, é por Tua misericórdia que nós não somos consumidos. Então nós Te agradecemos pelo Teu perdão, Te agradecemos, ó Deus, porque queremos entregar a Ti, ó Pai, a adoração que Tu és merecedor. Então, para isso, ó Deus, com os nossos corações aliviados, ó Deus, e, ó Deus, em Tua presença, já justificados por Ti mesmo, ó Deus, nós Te agradecemos pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 12, 1 e 2 é o texto que leremos agora, pensando em renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Precisamos de restauração de muitas opiniões, muitas coisas que nós temos feito, muitas atitudes erradas, ou às vezes até mesmo a compreensão errada do ensinamento bíblico. E Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto não pode ser apenas emoção. É claro que temos que ter emoção. Eu estou aqui emocionado, mas eu preciso também ter a inteligência, a sabedoria de apresentar um culto da maneira que Deus agrada. Pelo menos temos que fazer o melhor para Deus. Versículo 2. E não vos conformeis, não podemos conformar. Se hoje estamos bem, amanhã precisamos estar melhor ainda. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós experimentamos a perfeita vontade de Deus, a boa vontade de Deus,
quando nós temos vontade disso. Às vezes a gente vê a pessoa comendo aquele doce, que a gente olha assim, está saboroso, mas se a gente não experimentar, não tem a ideia do que aquela pessoa está passando pela experiência. Nós precisamos experimentar a boa, agradável vontade de Deus. E nisso agora, nós vamos cantar o hino 135, mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo eu quero aprender, mais. 135. Em pé nós cantaremos esse hino. Pode sentar-se. É interessante. Às vezes nós cantamos algumas coisas por aí que não refletem a nossa vontade de querer mais de Cristo. Mas quando nós cantamos aqui, quero mais de Cristo, eu estou fazendo uma declaração pública. E às vezes eu faço essa declaração lá também, na minha casa, sozinho. Mais de Cristo eu quero ter. Precisamos disso. De querer, de desejar mais. Afinal, a gente precisa treinar muito bem aqui, porque no céu vai ser plenamente exaltando, sem trégua, sem paradeiro, mas ninguém vai cansar, vai ter muita alegria. O céu é um lugar de alegria, de satisfação, de glorificação a Deus eternamente. E esse hino fala, eu quero mais de Cristo. Mas muitas vezes, mesmo que a gente queira mais de Cristo, a gente passa por circunstâncias que desagradam a gente, que nos move para uma tristeza, para um dissabor. Um dia, às vezes, tem muita alegria, às vezes, outro dia, a gente tem tristeza por motivos diferentes. Não, eu não sei qual a sua necessidade, eu não conheço. Mas você conhece qual a sua necessidade nesse momento que está passando. Eu não sei se você tem uma causa jurídica, problema de saúde, problema familiar, eu não sei. Coloque diante de Deus a sua necessidade e nós vamos fazer a oração intercessória pela sua necessidade. Coloque diante de Deus, fica um tempinho aí, falando com Deus e o seu coração, qual o desejo do seu coração para esse momento. Deus, Senhor e Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor, nós estamos aqui. E esse é o momento de nos alegrarmos diante de Ti na Tua presença,
na comunhão uns com os outros e contigo. Esse é o momento de, às vezes, nós choramos a nossa necessidade diante de Ti, às vezes intimamente, e possivelmente, algumas vezes, declaramos à igreja qual a nossa necessidade. Entretanto, Senhor, nós sabemos que Tu conheces o coração, a necessidade de cada pessoa. E nós queremos te pedir que esteja abençoando de uma maneira especial. Abençoando lá no emprego, abençoando na família, nas horas difíceis da vida, nos bons momentos de lazer e de férias. Abençoa, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa a finança de cada um. Abençoa a vida familiar de cada um dos teus filhos que estão aqui. Abençoa, Senhor, a vida espiritual, para que sempre possa estar no desejo de querer mais de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora, como a gente tem costume, os nossos convidados fiquem à vontade, mas os membros da igreja, eu sei que alguns fazem pelo Pix, outros gostam de fazer a entrega do dízimo e a oferta aqui. Então, esse é o momento especial de fazer a sua entrega do dízimo, da oferta. E se você fez pelo Pix, fique na paz. Nós não estamos aqui para olhar quem entrega e quem não entrega. Estamos aqui para fazer a nossa parte. Fique à vontade se quer fazer a entrega. Após orarmos com gratidão em nosso coração, o Ministério de Louvor continuará o culto por um tempo, lendo o Salmo 108, de 1 a 5, e ministrando-nos os cânticos que já prepararam para esse momento. Então, com gratidão em nosso coração, estaremos orando. Cadê o Ministério de Louvor? Deus do céu, graças te damos por tudo, pelas bênçãos recebidas, pela saúde, pela vida, pelo que é nos dado. Abençoa, Deus, a cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responda-nos. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos convidar a igreja para ficar em pé, louvarmos ao nosso Deus com esse cântico. Vamos lá, meus irmãos. Quem está feliz aqui nessa noite? Vamos lá.
Aquele que está feliz, vamos lá. Levanta a mão aí, bem forte. Ih, deu um salto lá atrás. Amém, está felizaço. Estamos felizes por estarmos aqui na casa do nosso Deus. Foi Ele quem nos convidou. E nós dissemos o quê? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus? Louvemos ao nosso Deus com aquele que está feliz. Aquele que está feliz, diz aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, vamos lá, bem forte. Bata a palma assim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Ah, não, com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus no coração, tudo é muito bom. Vamos lá, bem forte. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Vamos lá, bem forte, hein? Lá, lá. Quero ver bem forte. Aquele que está feliz, diga amém. Amém, amém. Aquele que está feliz, diz aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bem forte, palma. Vamos lá. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos lá, Jesus. Com Jesus. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Vamos lá, Jesus. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, meus irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Ele quem colocou essa alegria no coração da gente. E a gente não mereceu por isso, nem fez por merecer. Pois é essa certeza que o pastor acabou de falar aqui. Nós não fizemos por merecer. Ele colocou essa alegria no nosso coração. Então, no culto continua depois que as portas, a gente sai por aquelas portas ali, a semana toda. Na verdade, é a vida toda, porque vai continuar lá nos céus, né, pastor? Como o senhor acabou de falar, né? Lá no céu vai continuar o louvor. Nós louvaremos ao nosso Deus eternamente. Então, para isso, vamos contemplar a beleza que Ele nos fez. O sol, a lua, as estrelas e o mar se prostram ante a tua majestade. Os homens
ante a tua majestade. porque dele, por ele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo e dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, as estrelas e o mar se param ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Declare para ele todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e somente para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. Declare para ele, declare a ele e dizer que te amo, te amo, te amo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nosso Deus merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. E essa é a única razão de nós estarmos aqui nessa noite. Essa é a razão. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. É para Ele que nós viemos aqui. E com um fim e um propósito determinado por Ele mesmo, para a gente. Então vamos louvar o nosso Deus. Vou pedir aos irmãos, vocês vão ficar um bom período sentados, né, meus irmãos? Né, pastor? Ouvindo a mensagem, né? Vamos ficar em pé mais uma vez? Louvar mais uma vez. Esse cântico tem uma boa, né, agitação para a gente poder louvar o nosso Deus. Pode bater palma, tá, meu irmão? Vamos lá. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó
lá. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Vamos lá, meus irmãos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, mesmo. És tu, única razão da minha adoração. És tu, única esperança e anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Diga bem forte. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, eu te louvarei. Oh, aleluia. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos lá. Em todo tempo te louvarei, todo tempo, Bem forte, meus irmãos. em todo tempo te adorarei, em todo tempo, em todo tempo te louvarei, todo tempo, em todo tempo te adorarei. Vamos lá, Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Oh, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero, como eu tinha avisado para a igreja, que hoje pregaria o reverendo Elias. Ele sofreu uma distensão muscular e não pôde vir. Então, esse é o motivo, porque nós avisamos que hoje o reverendo Elias, lá da Sexta Igreja, estaria pregando, mas ele ficou devendo. Outro dia ele vem. Eu quero parabenizar o Ministério de Infantil, que preparou aí 2 dias de experiências maravilhosas para as crianças. As crianças que estão aqui e que estavam lá no culto infantil, gostaram? Ah, gostou, né? Ah, sim. Então, quero parabenizar toda a equipe, todos que puderam ajudar, a quem ajudou de uma maneira ou de outra, as pessoas que estavam ali na frente, conduzindo essas crianças, foi maravilhoso. Deus abençoe. Já estou com vontade que tenha outra escola bíblica de férias. Próximo domingo, temos o café da manhã às 8 horas e às 9 horas a evangelização ali na feira. Eram esses os meus avisos. Não sei se as sociedades têm algum aviso, mas...
Kevin. Boa noite, irmãos. Nossa igreja, através da igreja principal, a central, disponibilizou para a gente um site. E aí, a nossa igreja hoje ela tem um site ativo, chama novalima.ipb.org.br, e aí a gente vai postar os conteúdos ali da igreja. Para quem já acessou o site da IPB, é o mesmo site, só que com as informações deles lá, que a gente está pagando uma taxa irrisória de R$30 por mês, e mais o nosso. Pode descer, Kevin, vai lá, mostra as programações, os nossos canais do YouTube, também tem informações mais lá para baixo. Para baixo. Olha lá, tem sobre a congregação, localização. Então, qualquer coisa, você encaminha esse site aí para a pessoa, para ela ter mais informações da igreja. Mais para baixo. Aí, tem o nosso pastor lá, já está lá a face dele. E tem o telefone dele também, os eventos mais lá para baixo. Tem a localização também. É um site bem interativo e cheio de conteúdo. Então tem para todo gosto. E mais com o conteúdo da Igreja Mãe. Da Igreja Mãe, tudo bem? E aí tem a contribuição também, não pode faltar, do Pix lá da igreja. E só. Qual que é o problema? Essa semana a gente teve lá na igreja Churchill do Alto, lá do pastor Júlio, ele vendeu uma câmerazinha para nós, só para melhorar um pouquinho a imagem, grava e depois lança no YouTube. A gente, por enquanto, não está transmitindo ao vivo por questão de equipamento, né? E só para melhorar a imagem. O problema lá da igreja dele, igreja grande, lá com mais de quase 200 membros, lá em cima, lá na 13, é gente para trabalhar. Então, a gente tem um site para manter, e isso aí tem ali para ajudar o Kevin, e às vezes eu estou ali também para localizar. Então, se você se interessa por esse assunto de mídia, procura a gente, eu, pastor, Kevin também, e fala assim, eu quero ajudar. Então, a gente vai orientar você como que faz. Você vai desprender um pouquinho de hora lá, que você tem que assistir um pouquinho de vídeo do YouTube. É coisa simples, mas você tem que dedicar um tempo. Então, eu convido os irmãos que querem trabalhar com mídia, que possa fazer isso. Nesse mesmo site ali, ó, na APCOM, tem um curso gratuito que eles gravaram lá, como que você trabalha com mídia dentro da sua igreja. Então, vamos divulgar a palavra de Deus através da mídia eletrônica também, que já estamos pagando, né? Paga internet todo dia, todo mês, e aí vamos usar ela para a obra do reino. Muito bem. Eu não sei se já foi corrigido o horário que tem na igreja ali. Quando a gente olha do site, está 19 horas. O culto agora são as 18 horas. A imagem... Certo. Como eu anunciei, próximo domingo, café da manhã às 8 horas e evangelização na feira, isso não significa que não tenha a escola dominical aqui. Então, pode vir para aqui. E, afinal, é daqui que sai para ir para o grupo de evangelização. Cadê as crianças? Quero convidar as crianças para que venham aqui à frente, porque vai ter uma professora que vai falar bem baixinho para você, lá naquela classe especial ali, onde tem material de brinquedo, material de estudar a Bíblia. Cadê as crianças? Pode vir. Vamos orar por vocês. Muito bem. Você quer orar, cara? Quer orar? Não quer? Você quer orar? Você quer orar? Deus, eu agradeço que todo mundo veio aqui e abençoe todo mundo que está aqui. Que abençoe as pessoas que precisam
nas coisas para comer. Em nome de Jesus. Amém. Cadê a professora? Pode ir com as crianças para a classe? Podem ir. Deus abençoe. Irmãos, a gente teve, estudando essa semana, um texto de Atos 12, e nós queremos compartilhar com os irmãos sobre Atos capítulo 12, de 1 a 19, e falar sobre 3 poderes. O poder do rei, que é um poder político, entretanto, depois a gente vai argumentar outros tipos de poder que esse rei tinha, o poder da oração e o poder de Deus. Eu quero que seja colocado aqui na tela, e como vai ser feita essa leitura? Esse lado vai ler o versículo ímpar, e esse lado vai ler o versículo par. E assim nos colocaremos em pé para lermos o texto lá, começando por esse lado aí. Por aquele tempo,
Senhor Deus do céu, instrui-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus, e no acompanhamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome do Espírito Santo, é que oramos fazendo esse pedido. Amém. A igreja pode assentar-se. Nós vamos dar uma olhadinha no texto, observando 3 poderes distintos. E quais são os poderes que aparecem aí no texto? O poder do rei, o poder da oração e o poder de Deus. Deixamos o poder de Deus para ser destacado no final, porque no final é que nós enxergamos aqui a ação divina em favor daqueles a quem Deus ama e quer libertar. O poder de Herodes é o primeiro poder que nós vamos destacar aí no texto. Que tipo de poder é o poder que Herodes tem? Herodes tem o poder político. Esse poder político era determinado por Roma, era mandado por Roma, era nomeado por Roma para liderar o povo de Israel ali na Judeia, ali na Jerusalém. Mas ele também tinha um poder espiritual, porque quando ele persegue os cristãos, ele está usando o poder político e o poder espiritual. E esse poder espiritual que Herodes tinha era um poder imputado pelo diabo. E quantas vezes tem pessoas que têm poderes imputados pelo diabo e não percebe às vezes, não percebe porque está fora da glória de Deus, fora do reino de Deus, fora do encaminhamento de Deus. Então, às vezes, está exercendo poderes imputados pelo diabo, mas não sabem, não têm a percepção. O segundo poder que queremos destacar aí é o poder da oração. Esse poder da oração, instituído por Deus, para interligação entre eu e Deus, entre você e Deus, é um poder que é instituído por Deus para que nós tenhamos acesso à corte celestial. É maravilhoso quando nós podemos orar, sabendo que nós estamos interligados a Deus através da oração. E depois nós veremos o poder de Deus. Eu coloquei imagem nos outros poderes, coroa para Herodes, uma mãozinha orando para oração, mas para Deus eu não coloco imagem, primeiro porque eu tenho que obedecer a ordem divina lá, não terás imagens diante de mim. Então, eu não coloquei nenhum tipo de imagem que pareça com Deus, porque eu quero obedecer a ordem do mandamento lá, não terás outros deuses, não terás imagem, não farás imagem. Então, nada de imagem, não existe imagem dele, e se eu colocasse seria uma semelhança e ia ferir o mandamento. Mas, quem é o poder de Deus? Quem é Deus e o seu poder? O poder dele é autônomo, absoluto, soberano e independente. Livre para agir, porque ele é absoluto, absoluto é livre, livre para agir em qualquer circunstância. Lá tinha um homem servo de Deus preso, e ele vai agir em favor desse homem. Livre para fazer tudo como lhe apraz. Deus, na sua soberania, faz tudo como lhe apraz. E é livre para exercer a sua autoridade com justiça, com equidade, livre para aplicar a justiça. E tendo feito essa rápida introdução, observaremos no texto essa sequência de poderes. Então, no versículo 12, no capítulo 12, o versículo 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. O que é isso aí? Maldade. Naquele tempo, porque prender os cristãos naquela época era uma questão de evidência de quem conseguia prender.
evidência de quem estava no poder e conseguia prender os cristãos que não ofendiam ninguém, apenas cultuavam a Deus, glorificavam a Deus e dizia que há um Deus que mandou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador e Jesus ressuscitou. Então essa proclamação desse evangelho irritava os contrários e quem prendia fazia um benefício para o egoísmo, a vaidade de muitos que eram contra Jesus Cristo. Os poderes do rei Herodes, político, delegado por Roma, religioso, imputado pelo diabo para fazer maldades. O rei Herodes, no uso dos seus 2 poderes, ele manda prender para satisfazer a sua maldade. Eu prendi um cristão, eu prendi um apóstolo de Jesus, Jesus já morreu, ressuscitou, mas eu estou fazendo aqui agora a prisão desses apóstolos. Era uma satisfação pessoal, usando o seu poder político e o poder religioso. Mandar prender pessoas honradas, mandar prender sem acusação, mandar prender para maltratar. Essa era a satisfação do rei Herodes. Se a gente lembrar, são 4 Herodes. O primeiro que a Bíblia destaca ali é o rei Herodes que mandou matar aquelas crianças quando Jesus nasceu. Mas agora já passou um tempo, esse é o último Herodes na sequência herodiana. E ele está agora mandando matar apóstolos de Jesus. Então a gente nota aí uma sequência de maldade nessa família herodiana, uma sequência maldosa. E era para eles uma satisfação estar matando os cristãos, matando os apóstolos. Jesus já tinha sido assunto aos céus, mas agora precisamos matar aqueles que proclamam Jesus que ressuscitou. E Jesus ressuscitou é a nossa segurança, a nossa esperança, que nós também ressuscitaremos. Então, Herodes, usando os poderes político e religioso, estava maltratando pessoas. Ele manda prender para matar. Manda prender para promover espetáculo cruel com a vida de inocentes. Naquela época, matar um cristão, torturar, era agradável a quem fazia isso, e há muitas pessoas que apreciavam esse tipo de tortura. Manda prender pessoas dignas. Qual o pecado de Pedro? Qual o crime de Pedro? Qual o crime de Tiago? Qual crime essas pessoas cometeram? Só anunciavam Jesus o Salvador. Pedro já tinha orado por um coxo, e esse coxo tinha sarado, ele tinha feito milagre. Qual é a vantagem que um homem tem de matar uma pessoa só porque fez milagre, só porque anuncia Jesus como Salvador? A única explicativa que eu posso entender é que Jesus falou assim: aqueles que me seguem serão perseguidos. Quem me segue será perseguido. Só isso que eu consigo entender. Então, Pedro seguia Jesus, está sendo perseguido. Herodes foi morto à espada, e Tiago foi morto à espada, e Tiago manda prender pessoas dignas só porque proclamavam a fé em Jesus Cristo. Versículo 3. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, agradável aos judeus. Os judeus não receberam Jesus como seu Salvador. Eles não se adequaram. Aí João 1 fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa!
Quem recebeu a Jesus, recebeu também o poder de ser feito filho de Deus. Então, no dia que você falou que Jesus é o seu Salvador, você recebeu o poder vindo dos céus para ser filho de Deus. Naquele momento que você teve uma decisão diferente, falou assim, eu quero ser incluído nesse reino. Esse momento especial, você foi também incluído como filho de Deus. Então, Herodes manda prender por motivos fúteis, sem crivo da justiça, prender pelo motivo de agradar a alguns amigos seus. Olha, a gente prende a Pedro e aqueles meus amigos ali vão ficar alegres, felizes, eu preciso desse aconchego desses amigos, então, o meu poder, ou o meu não, o poder de Herodes era diabólico e político, e por isso ele fazia essas terríveis coisas. E ele prendeu o apóstolo Pedro, mexeu na menina dos olhos de Deus, gente. Como que vai fazer uma coisa dessa? Prender a Pedro e prender Tiago. Então Deus olha dos céus assim e vê esse homem com o poder apenas político, mas Deus é poderoso, completamente poderoso. E aí ele mexeu no lugar errado, numa pessoa errada, num tempo errado, e criou um problemão para ele. Prendeu o apóstolo Pedro, mexeu na menina dos olhos de Deus. Não se brinca com Deus, nem com os seus fiéis. Nunca fale mal de um homem que serve a Deus. Nunca fale mal de uma mulher que serve a Deus. Pode reverter uma maldição na sua vida. Época dos pães asmos. Que é isso aí? Era a época das festas dos judeus. E algumas coisas, a satisfação de demonstrar seus atos maldosos diante do povo. O povo estava reunido para a festa. Então, vamos prender essa pessoa, essa gente, para que o povo se alegre, para que mostrar que eu tenho poder, ou que Herodes tinha poder. Eu não. Eu simplesmente prego a palavra. Versículo 4. Tendo feito isso, prender, lançou no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O rei Herodes lançou Pedro no cárcere. Vamos lembrar que Herodes tinha poder na terra, delegado por Roma. Nas questões espirituais, poder delegado pelo diabo. Você já imaginou uma pessoa com poder delegado? Você já viu gente que você fala assim, só sendo mensageiro de Satanás para fazer uma coisa dessa? E você já conhece pessoas desse jeito. Como é que a pessoa que gosta de fazer maldade se satisfaz na maldade? Então, Herodes tem essa dura tarefa aqui de fazer maldade contra um servo de Deus aqui. Na qualidade de rei desumano, podia maltratar, massacrar, torturar e matar. Vale lembrar que o poder de Herodes, dado pelo diabo, era limitado, porque poder absoluto só Deus tem. O poder do diabo é limitado e ele só vai até onde Deus permita que ele vá. Lembra de Jó? O diabo está lá na corte celestial, conversando, e Deus fala, observaste meu servo Jó como é justo? E o diabo fala assim, mas você cercou ele com uma sebe. Sebe é uma cerca de espinho, que você olha aquilo que está lá dentro, às vezes tem uma barra de ouro lá do outro lado, você tem que pensar muito para saber se vai querer o ouro ou não. É difícil de atravessar essa cerca de espinhos. E Satanás estava dizendo, olha, você cercou Jó com uma cerca, ou seja, o diabo é limitado em suas ações, em sua vontade, só Deus é absoluto. Só que nesse limite, ele pode prejudicar muitas pessoas, fazer grandes prejuízos. Então, Herodes entregou Pedro a 4 escoltas, ou seja, uma escolta a cada 3 horas do dia.
O homem da maldade se satisfaz em torturar e matar. Parece que ele está apresentando aqui uma questão circense, um espetáculo de circo, em prender o apóstolo Pedro. Então, Atos 12, de 1 a 5, nos mostra o poder tirânico de Herodes, poder de prender, torturar, matar pessoas que não lhe agradam, pessoas que não lhe são ofensivas, prender e matar pessoas proclamadoras da paz. É satisfação de torturar e matar como se fosse um espetáculo de circo. Poder político sem direcionamento da justiça. Então, até aqui nós vimos o poder de Herodes, político e diabólico, prendendo e matando Tiago e prendendo Pedro. Até aqui ele está se alegrando no seu poder. Mas agora nós vamos olhar o poder da oração. Ele não contava com uma igreja orando. E o poder da oração é instituído por Deus para a interligação do devoto com a corte celestial. Quando nós oramos, nós estamos com um privilégio muito grande. Estamos nos interagindo com Deus, o dono de todas as coisas, o soberano. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Vemos aqui, até aqui, a intenção maléfica do poder das trevas na representação de Herodes. Prende. Na noite seguinte, no dia seguinte, nós vamos passar a espada na cabeça dele. Então vemos aqui a intenção maléfica do poder das trevas na representação de Herodes. A decisão macabra, cabal, mortal contra o apóstolo. Nota, Herodes mata Tiago, intenta matar Pedro, matar os apóstolos e servidores de Cristo. Herodes não contava com o poder divino agindo contra a sua tirania. E aí, nós não vamos observar esse texto hoje, porque ele fica lá no final do capítulo, mas lá, depois de fazer toda essa maldade, ele sofre uma intervenção de um anjo que o faz ser comido de bicho. Gente, a gente não pode ser maldoso com o povo de Deus. Quem é maldoso com o povo de Deus, às vezes sofre interferências divinas que são ruins para o seu final de vida. Não dizer que todo final de vida ruim é porque houve uma interferência da pessoa contra alguém ou contra Deus. Mas quem impõe terror ao povo de Deus, a Bíblia diz que quem semeia, colhe. Então é um risco. E Atos escolheu, o Herodes escolheu. Atos 12, 20 a 25, depois você lê em casa. Então Herodes está pronto para prender, para matar, para assassinar. E ele tinha uma igreja em oração em favor de Pedro. Herodes não sabia disso. A igreja estava orando, o homem está lá naquela segurança máxima. Como que esse povo acredita que Deus pode resolver o problema? É muita fé, é muita segurança, é muita confiança em Deus, porque Deus faz milagres no dia que quer, na hora que quer, a quem Ele quer, no momento que Ele quer, da maneira que Ele quer fazer, Ele faz milagres. E quando a igreja está em oração, a igreja está em comunicação com o Deus que tem o poder soberano maior do que o poder do rei. Seja qual for o rei, o poder de Deus é sempre superior. E qual é o intercessor, o intermediário desse poder de Deus? É a igreja em oração. Então, considerando ele a sua situação,
resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro descobriu que ele estava liberto. Uma igreja em oração move a misericórdia de Deus, move o poder de Deus, move a força divina em favor de quem Ele quer satisfazer, em quem Ele quer agradar, em quem Ele quer livrar. Move a sentinela angelical para atender os desejos do coração da igreja. Tinha uma igreja orando, falando com Deus: Deus, Pedro está preso, o Herodes com o seu poder terrível prendeu e vai matar, vai entregar amanhã para a espada. A igreja estava orando. Eu creio em milagres. Você acredita? A igreja, quando ora, tem poder. A igreja, quando ora, recebe de Deus o poder para efetuar grandes milagres. E nós precisamos de crer nisso. Nós precisamos de ter mais confiança na nossa intercessão, no nosso momento de comunhão com Deus e oração, e falar com Ele: Deus, nós precisamos disso. Veremos agora a ação divina trabalhando em favor daqueles a quem Deus quer libertar. Até aqui nós vimos o poder de Herodes, prendendo, desejando matar. Vimos a igreja em oração. E agora veremos o poder de Deus. Autônomo, Ele não precisa de pedir nada para ninguém. O poder que Ele tem é dele, é absoluto, é independente. Ele não tem que estar dando satisfação a ninguém com o poder que Ele tem. Ele é absoluto, absoluto é livre para fazer o que quiser, no dia que quiser, na hora que quiser. Ele é soberano para agir com justiça e autoridade suprema. Então, agora, Herodes mexeu com a pessoa errada. Mexeu com uma pessoa que era escolhida por Deus para proclamar o seu evangelho. E o evangelho precisava continuar sendo proclamado. Herodes não sabia disso. Herodes não tinha noção sobre isso. Herodes não tinha noção da graça divina. Mas agora Deus age soberanamente, com justiça e com poder. Deus é invisível, mas é real. E o seu poder é sempre poder. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Veja aí que maravilha. Você precisa decorar esse versículo na sua casa. Chega lá e lembrar disso aqui. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias se abriram das mãos. Você precisa decorar esse versículo na sua casa. Decora também Hebreus 1,14. Os anjos do Senhor são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Decora esses versículos. Confie em Deus, confie em Jesus Cristo, confie na obra do Espírito Santo. Então, Pedro está lá acorrentado, 4 escoltas, segurança máxima, portões fortes. Agora temos a oração benéfica em favor, com a iluminação divina, aclarando a prisão e favorecendo o preso Pedro. É maravilhoso isso, é fantástico. Você está dormindo, preso, talvez a sua esperança agora... Pedro estava tranquilo, porque para dormir tem que ter uma tranquilidade, né? Ele confiava em Deus. Bom, eu quero imaginar Pedro, não está escrito. Mas o Pedro falou assim: bom, eu estou preso, não cometi nenhum crime, estou preso por causa da palavra de Deus. Se o Herodes me matar amanhã, como está anunciando, simplesmente ele vai adiantar
a minha chegada na glória eterna. Vou dormir tranquilo, vou imaginar isso aí. Então Pedro estava dormindo e de repente tem uma iluminação, mas aí iluminou, sabe quem? Pedro, e as coisas que Pedro precisava ver. Não iluminou os outros presos, não iluminou os guardas que estavam ali, os guardas não perceberam nada, e o anjo fala com ele, você venha. Tocando ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Quando Deus fala conosco, é necessário pressa. Deus não fala conosco uma questão de, vou ver, vou pensar. Deus não deu o tempo para pensar. Deus deu o tempo para decidir. É agora ou às vezes nunca. O anjo do Senhor traz iluminação visível apenas para os que estão em Cristo. Desperta o servo fiel que está em perigo. Orienta o que fazer. Livra das algemas e da tortura. Cinge-te. Olha, cinge-te. Veste rapidinho. Segue-me. É interessante que fala assim, segue-me. Ilumina, livra e segue-me. E versículo 9, então saindo seguia, não sabendo o que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Às vezes nós temos alguma questão que a gente não entende, fica num êxtase assim. E esse Pedro, o anjo falou para ele seguir, ele seguiu. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, o controle remoto é antigo, na graça de Deus, no poder de Deus. Conosco aqui ele é novo, mas o poder de Deus agiu antigamente de uma maneira expressiva, maravilhosa. Então o portão se abriu automaticamente e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se retirou dele, se apartou, deixou que ele fosse, mas aí ele já estava num lugar seguro. Guiado pelo anjo, segue sem hesitação, não pensa. O anjo falou, ordem de Deus, eu estou indo. Não. Imagina se o Pedro falasse assim, ô anjo, mas eu estou aqui guardado pelo Herodes, será que ele não vai achar ruim eu sair contigo? Não, ele conhecia Deus, ele conhecia o poder de Deus. Pedro já tinha estado com Jesus lá no monte, quando a transfiguração de Jesus aconteceu. Pedro conhecia, tinha certeza, conhecia o poder de Deus e a sua ação. Então eles passam a sentinela sem ser interrompido, vê o milagre dos portões da prisão se abrirem e é direcionado para um lugar seguro e é colocado no caminho que deveria seguir. Deus nos chama, nos orienta e nos coloca no caminho que devemos seguir. Muitas vezes tem pessoas que desviam, mas Pedro não desviou. Precisamos crer, precisamos saber e crer que o poder de Deus é absoluto, livre, plenamente livre, é independente. Ele não precisa da sua força, ele precisa da sua adoração, ele precisa de você orando, ele precisa de você louvando, mas ele não precisa da sua força para ele arrebentar ali uma montanha. Se ele mandar você arrebentar a montanha, vai ser nos métodos naturais, com a picareta, com outro tipo. Mas ele não vai falar para você ir arrebentar a montanha de uma maneira sem a orientação dele. Ele é independente.
Ele é onipotente, todo-poderoso. Ele é onipresente, está aqui conosco, presente aqui conosco. Presente com o povo que está adorando lá em outros lugares do mundo. Presente em todos os lugares. Ele é onisciente, está sabendo o meu coração e o seu coração. E Ele é plenamente capaz, poder de abrir os portões das amarras de Satanás. Às vezes as pessoas estão amarradas por Satanás e não percebem, mas chega um momento que tem que entender a graça divina que favorece e liberta para seguir o caminho que Deus quer que se siga. Nada é impossível para Deus. Coloque diante de Deus as suas necessidades. Ele é capaz para abençoar você, abençoar a sua família, seus negócios, seus afazeres. Relembrando, o homem da maldade pode molestar, massacrar, torturar, até matar pessoas inocentes. Foi o que vimos destacando a maldade do rei Herodes contra o apóstolo Pedro. Porém, uma igreja em oração move a misericórdia de Deus, move o poder de Deus, move a força divina em favor daquele que quer salvar, move a sentinela angelical para atender os desejos do coração da igreja, e eu creio em milagres. Eu creio que Deus é todo-poderoso. Você crê nisso? Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, autônomo, independente, absoluto, soberano, para agir com justiça, a autoridade suprema, invisível e real. Creiamos nas grandes possibilidades de Deus que estão à nossa disposição. Ele faz milagres acontecerem. A quem Ele quer, se Ele quiser fazer um milagre na sua vida hoje, e você estiver disponível, como Pedro estava, na hora que o anjo falou com ele, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele faz um milagre no momento a quem Ele quer. E com Ele, como Ele quiser, Ele faz um milagre. A quem Ele quer que seja. A Deus toda a glória, eternamente, a Ele sim, em todo o tempo. Nós teremos agora, finalizando, uma oração de intercessão pela sua vida. Nós falamos sobre milagres que Deus pode fazer. Às vezes você tem alguma questão difícil. Eu queria convidar você, se você tem uma questão difícil e quer colocar diante de Deus, faça isso. Quero convidar o reverendo Bento, que está aqui conosco hoje, para que venha à frente aqui e ore por nós, pela minha necessidade, pela necessidade da família, e eu vou me colocar ali, junto com os irmãos que estarão aqui na frente, em busca dessa bênção especial. Ele estará orando e impetrando a bênção sacerdotal ou a apostólica, que ele desejar impetrar. Vamos orar, irmãos. Convido a todos, aqueles que estiverem, aqueles que acreditam em milagres, né? Virem à frente. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas todos nós temos, ou pequena ou grande nós temos, né? E amanhã é segunda-feira. Nós estamos de férias, né? E amanhã a gente já volta ativa. E assim as crianças também. E nós então precisamos pedir a Deus. Pode chegar aqui à frente, pode vir à frente, pode vir bem aqui. Sabe, bem aqui na frente mesmo. E Deus quer abençoar a cada um de nós, né? Confie nele. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos colocou aqui. Nós não viemos por acaso. Nós não viemos por causa da igreja, por causa do pastor, por causa de nada, porque nós sentimos necessidade de Deus, né? Eu estou de férias, mas eu não faltei em nenhuma vez à igreja. De férias em São Paulo, fui na igreja de Pinheiros,
né, na igreja do pastor Hernandes lá, que é a do Arival, mas é do Hernandes, né? E hoje Deus me colocou aqui para estar aqui junto com os irmãos. Então creia, coloque agora o seu problema nas mãos do Senhor. Ele vai dar uma saída. Se Ele não resolver agora, resolve depois. Se Ele não resolver, Ele vai te dar alguma porta para você entrar e Ele vai te aliviar os problemas. Confie nesse Deus, oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estão os teus filhos. A tua palavra, Senhor, foi pregada nessa noite, poderosa, onde, Senhor, vimos o poder da oração, onde a igreja ora, e o Senhor abre as cadeias, as prisões, converte pessoas. Ó Deus, e nós somos um milagre aqui na frente, porque um dia o Senhor atuou nas nossas vidas. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a glória do Senhor, para proclamar as boas novas, para estar, ó Deus, no corpo de Cristo, sendo mãos, sendo pés, sendo olhos, sendo, Senhor, aqueles que trabalham em prol do Teu Evangelho. Te louvamos, ó Deus, por essa igreja, Senhor, pela existência dela, pelo trabalho no bairro, pelos irmãos que estão aqui. Olha, Deus, trabalhe na vida de cada um deles. Sabemos, Pai, que nós temos problemas, a começar em mim, mas, ó Deus, nós queremos colocar nas Tuas mãos, pois sabemos que nas Tuas mãos o Senhor resolve para nós, nos dando a capacidade, ó Deus, de vermos o Teu poder em nossas vidas. Basta nós crermos, ó Deus, basta nós ouvirmos o Senhor. Olha, Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos escolheu um dia para Te seguir, e se declarou o nosso Deus, e nós o Seu povo, e aqui estamos, ó Deus, para Te adorar. Coloque, Senhor, as Tuas mãos poderosas sobre cada família aqui, que vieram aqui até a frente, colocando, Senhor, os seus problemas, os seus agradecimentos diante do Senhor, porque todo louvor, toda glória é ao Senhor, porque o Senhor é o poderoso e que pode, Senhor, absolutamente nos acompanhar. Obrigado, Deus, porque aqui estamos, porque o Senhor concede a nós um chamado, que um dia o Senhor nos chamou para Te servir, Pai. E queremos Te colocar a cada irmão na Tua presença. Ajude, tenha misericórdia, conduza, nos desvie dos erros, conduza nos Teus caminhos, Pai, porque é isso que nós, como homens e mulheres pecadoras, Senhor, precisamos do Senhor em nossas vidas. É para isso que nós somos chamados, para sermos endireitados nas Tuas mãos, olhando para a cruz de Cristo, onde nós caminharemos até aquele dia que o Senhor nos chamará de novo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos que colocaram diante do Senhor.